Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um curso do nosso projeto Guia do Arrematador. E aqui nós vamos falar especificamente sobre leilão judicial de veículos. E por que nós vamos falar exclusivamente de leilão judicial? Bom, o leilão judicial ele tem algumas vantagens sobre outros leilões, como leilões de financeiras, leilões de seguradoras, que faz com que ele seja mais seguro, faz com que ele tenha uma margem de resultado maior. E começando, eu vou falar sobre alguns prós e eu vou falar sobre alguns contra. O primeiro pró que eu vejo em leilão judicial é que esse tipo de leilão ele não vai para o documento do carro. Pode ser que em uma vistoria cautelar pegue alguma coisa sobre o leilão, porque vai ficar um registro de restrição de circulação desse carro dentro do Detran enquanto ele estiver no leilão. E na origem, lá no Detran, vai estar que essa restrição é por causa de um leilão. Mas no documento do carro não vai. Mas, gente, a gente tem que ter consciência que sempre que for revender um carro de leilão, a gente tem que deixar isso claro, que isso é um carro de leilão. Bom, o segundo é risco de restrição de seguro. Por que algumas seguradoras não aceitam alguns carros de leilão? Bom, simplesmente porque os carros eram das próprias seguradoras, sofreu algum sinistro, o carro capotou, deu perca total, média monta, grande monta, e esse carro ele estava inapto a voltar para a circulação. E por algum motivo ele foi leiloado, alguém reformou esse carro, colocou ele em condições de circulação, mas não é aquela condição original do carro adquirido lá na concessionária. Isso aí pode colocar pessoas em risco e a seguradora quer evitar esse tipo de risco. Tem casos que em carros da perca total e o cara simplesmente junta dois carros e faz um só. Tem cada loucura que você não imagina. Então nós temos isso. A seguradora raramente vai recusar o seguro do seu veículo porque ele veio de um leilão judicial. O terceiro ponto é depreciação. Como não vai para o documento, como é um carro que teoricamente ele estaria ali rodando, é um carro da empresa, é um carro do dono da empresa, e esse carro foi penhorado e veio para pagar alguma dívida, esse carro estava rodando, ele estava em boas condições. E isso é muito positivo. Não é um carro que estava parado num pátio, não é um carro que estava batido. Então você encontra muitos carros íntegros, carros inteiros, carros excelentes, e na hora da revenda você tem que colocar isso em conta. Ah, é do leilão, tudo bem, mas é um leilão que acaba com o carro? É um leilão dessas empresas que gerenciam o trânsito na cidade, que pega o carro, coloca lá no meio do mato, o carro fica lá 3, 4, 5 anos e depois vai a leilão? Não, não é. Então a gente tem esse preconceito com o carro de leilão, mas os carros de leilão judicial geralmente são carros íntegros. Terceiro ponto, a gente tem a garantia da justiça que o nosso dinheiro vai ser guardadinho e devolvido caso aconteça alguma coisa. Por que isso? O leilão judicial ele ocorre para quitar uma dívida. Vamos supor que em um restaurante demitiram uma cozinheira e o restaurante não tinha dinheiro para pagar a rescisão da cozinheira, a cozinheira entrou na Justiça do Trabalho e lá, na hora da execução, não houve, o dinheiro não apareceu no processo, o oficial de justiça foi lá no restaurante, olhou o que tinha para penhorar e vender para poder pagar essa funcionária e ele encontra lá um carro. Então ele vai pegar esse carro, vai leiloar esse carro e com o dinheiro do leilão ele vai pagar essa funcionária. Então o arrematador ele é um auxiliar da justiça. Você está ajudando a justiça a fazer justiça. E quando você faz esse pagamento, esse valor vai para uma conta judicial e ele fica lá paradinho. Esse dinheiro fica lá quietinho, assim que terminar todo o processo de arrematação, assim que você finalizar a compra, que você der o ok, vai falar, juiz, estou com o carro, a carta de arrematação foi expedida, estou comigo, fui lá com o oficial de justiça, peguei o carro, ok. O juiz libera esse dinheiro para o autor.
Caso aconteça algum problema no meio desse caminho aí, você encontre o carro numa situação diferente, que está no edital, e você não queira receber o carro, você vai falar isso para o juiz e o juiz vai te devolver o dinheiro corrigido. Então você tem essa garantia que a justiça vai guardar o seu dinheiro e vai deixar ele lá prontinho. Outra vantagem, você pode parcelar. Você pode parcelar a entrada de 25% e o restante em até 30 vezes. É mais comum você encontrar em 6 vezes, 6, 12 vezes, mas vai ter leilão que vai ter parcelas de até, você vai conseguir parcelar em até 30 vezes. E sem precisar de banco, sem precisar de financeira, sem precisar de aprovação de crédito. Você tem restrição no seu nome? Então tá aí uma oportunidade, você vai conseguir comprar um carro no leilão judicial. E quais são as desvantagens? Bom, desvantagens eu vejo duas. A primeira é a demora. Você não compra o carro hoje e pega ele amanhã. Não, você vai ter que esperar um rito processual e ao final desse rito processual o juiz vai emitir a carta de arrematação e você vai lá pegar. E aí tem todo um trâmite para você limpar as multas. Essas multas, elas geralmente são subrogadas, vocês vão entender o que é subrogadas. Então o carro ele vem limpinho de multa, ele vem limpinho de qualquer problema anterior ao leilão. Uma outra desvantagem que eu vejo é você demorar para entrar nesse ramo, porque daqui a pouco esse ramo vai começar a ficar saturado. Eu já estou vendo que tem muita gente vendo o leilão com bons olhos e estão entrando.